Uma nova resolução normativa de número 110 do Conselho Nacional do Imigrante, aprovada no ano passado, ganhou regulamentação na Secretaria Nacional de Justiça em janeiro. A norma tira do limbo o estrangeiro que não conseguia regularizar sua situação de permanência temporária ao ganhar, por exemplo, liberdade provisória ou condicional antes da expulsão compulsória do país. Hoje vamos conversar com o Dr. Paulo Porto, que é presidente da Comissão Especial dos Direitos dos Estrangeiros Presos e Egressos. Dr. Paulo, em primeiro lugar, o senhor poderia detalhar o que a nova norma determina? Na realidade, o estrangeiro preso, embora o regime de cumprimento no Brasil seja igual aos brasileiros, no final do cumprimento da pena, ele é expulso compulsoriamente. E no início não havia uma determinação que ele pudesse regulamentar essa situação de permanência no Brasil. E com essa resolução número 110 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça, buscaram regularizar essa situação para que se pudesse emitir um documento temporário para esse estrangeiro até que se efetivasse essa expulsão. No entanto, quando os estrangeiros iam procurar a Polícia Federal, não conseguiam obter o documento por uma série de fatores burocráticos e o próprio entendimento da Polícia Federal na época era que haveria necessidade de que na sentença constasse que fosse emitido tal documento por determinação judicial, o que normalmente não acontecia. Em janeiro foi editada a portaria número 6 do Ministério da Justiça, que veio regulamentar essa portaria, essa resolução 110 do Conselho Nacional de Justiça, para tentar que essa situação não ocorresse mais. Quando o estrangeiro egresso, enfim, liberdade condicional, liberdade provisória, fosse procurar a Polícia Federal, que realmente fosse recepcionado a documentação e ele conseguisse dar entrada nesse documento de provisório de estrangeiro. A portaria, então, que saiu agora em janeiro, realmente tornou o efeito prático da norma. Então, está ocorrendo agora? Exatamente. O estrangeiro agora se dirige à Polícia Federal, ela não entra no mérito se vai conceder ou não e encaminha o pedido ao Ministério da Justiça, que vai fazer a triagem desses documentos, mas, mediante isso, ele já tem um protocolo do RNE. Então, se esse estrangeiro for parado na rua, ele tem pelo menos um documento para se identificar e até para buscar algum apoio junto à rede social. Ele pode trabalhar, ele pode... Assim que for deferido o pedido desse documento provisório, que seria uma permanência provisória, ele pode começar a buscar um trabalho, tirar sua carteira profissional e começar um trabalho lícito. Quais são as consequências? São muito benéficas, né, para esse estrangeiro, né? Quais eram os problemas antes? Se criava um monte de efeitos negativos para ele e para a própria sociedade civil, não é? Quais são as consequências, doutor Paulo? Anteriormente, o preso buscava trabalhos temporários, mas assim, nem sempre trabalhos lícitos, né? E acabavam reincidindo, né? Voltando para a pena, para o cumprimento da pena. E com essa resolução, e buscando esse documento que agora ele consegue, esse RNE provisório, ele busca o trabalho lícito. E havia uma grande demanda no início por esses documentos e não eram concedidos, né? Agora sim estão buscando esse documento e estão conseguindo. Pelo menos a notícia que nós temos, que estão sendo deferidos. O primeiro caso foi o caso de um português, o senhor Domingos, inclusive, por coincidência, fui eu que dei entrada no pedido dele junto ao CNI, e foi o primeiro caso a ser concedido, e foi quando provocaram a edição dessa nova portaria número 6 de 2015, para regulamentar os outros casos. Certo. Dá para termos uma ideia do tamanho da população beneficiada por essa norma? Hoje, no estado de São Paulo, nós temos cerca de 1.500 presos estrangeiros. E desses presos, cerca de 400 estão em liberdade condicional ou liberdade provisória. E que, então, essa demanda é mais ou menos por volta de 400 pessoas aí que estão nessa informalidade e agora buscam a regularização do documento.
Agora, essa norma ela é resultado de um trabalho aí de muito tempo, não é? Quanto tempo levou para que ela fosse estabelecida e como é que foi esse trabalho até que ela saísse? Esse trabalho eu iniciei em 2003 e a gente sempre, por trabalhar no Consulado de Portugal como assessor jurídico, eu sempre solicitava ao cônsul que enviasse ofícios ao Ministério da Justiça pedindo que regularizasse a documentação desses estrangeiros. Não só por parte do Consulado de Portugal, mas também outros consulados encaminhavam ofícios e foi um trabalho, pelo menos de 10 anos aí de tentativa, né? A demanda aumentou porque com a crise europeia, e no auge da crise europeia em 2008, vieram muitos estrangeiros para o Brasil e com essas tentações de dinheiro fácil, e foram presos e essas liberdades condicionais da progressão do regime começam a ocorrer normalmente depois de 2 a 3 anos, né? E foi quando começou a maior demanda, que aí provocamos mais o Ministério da Justiça quando foi editada essa resolução e depois a portaria. Houve um esforço aí em conjunto, então, também? Exatamente. Foi de outros advogados para todas as pessoas envolvidas, né, no processo acabaram colaborando nessa luta e nessa vitória, né? Doutor Paulo, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração? Somente informar que a cartilha dos direitos básicos do estrangeiro preso no Brasil, ela foi recentemente lançada pela OAB e já está disponível no site, na nossa comissão dos direitos dos estrangeiros presos e egressos. Doutor Paulo, muito obrigada pela participação. Fique atento aos temas que a Web TV da OAB traz para você. Até a próxima.